Meus irmãos e irmãs, com a continuação do capítulo 6 do Evangelho de São João, neste domingo a liturgia se apresenta com maior clareza como um convite à reflexão sobre a Eucaristia, porque é assim que o Senhor se apresenta dizendo: eu sou o pão da vida. E ainda a primeira leitura e o Salmo se referem a este pão do céu que o Senhor deu aos homens, que se realiza perfeitamente em Jesus Cristo, que é o verdadeiro pão da vida, porque somente Deus mesmo pode alimentar o ser humano e nós somos alimentados pelo próprio Senhor. E, enquanto peregrinos neste mundo, somos alimentados pela sua presença na Eucaristia. É assim que agora nós podemos meditar sobre esta Eucaristia que o Senhor apresenta, chamando-nos a este esforço para que nós busquemos o pão que permanece e não apenas um pão passageiro, um pão que se perde. E a partir disso, portanto, que hoje nós podemos fazer a nossa meditação sobre a Eucaristia e sobre o modo como nós participamos da Santa Missa. Porque é da Santa Missa, repito, que nos fala este capítulo 6 do Evangelho de São João. Nosso Senhor, antes de tudo, fala com franqueza, para dizer que aqueles estão procurando para pedir aquilo que Ele não veio oferecer como principal, o pão que alimenta só o corpo. Assim nós aprendemos que, se queremos procurar Jesus, deve ser pelo motivo certo. Algumas pessoas podem, de fato, procurar o Senhor pelo motivo que não seja o correto, como se pudesse pedir ao Senhor aquilo que Ele não quer dar, ou o que não corresponde à sua missão. E Ele diz: esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Nós já sabemos de que alimento Ele está falando, e depois Ele vai dizer com mais clareza: eu sou o pão da vida. É este o alimento que permanece. É para que nós tenhamos comunhão com Ele. O esforço deve ser este, de ter comunhão com o Senhor. Mas o que significa este esforço? Se a Eucaristia é graça, por que devemos nos esforçar para recebermos este pão da vida, este pão do céu, o pão dos anjos que é dado aos homens? E como faremos este esforço? Será que significa cumprir algum preceito, ou um mandamento novo, ou qualquer obra material? Fica claro que não se trata disso. Nosso Senhor, em certo sentido, dá a resposta quando pergunta: qual é esta obra de nosso esforço? E Ele responde: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. O esforço para acreditar na Eucaristia é o esforço necessário para que nós recebamos este sacramento. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Então nós temos este elemento da fé. O primeiro ponto, portanto, é que para recebermos a Eucaristia, nós precisamos da fé. Quem não acredita, não pode receber. São Paulo diz assim, que quem recebe o corpo de Cristo, sem discernir o corpo de Cristo, recebe a própria condenação. O sacramento que nos foi dado para a salvação, se nós o recebemos indignamente, se faz, na verdade, instrumento de nossa condenação. E não deveremos jamais desejar algo assim. Porque aquele sacramento que foi instituído para a salvação deve ser recebido. Mas este é o sacramento da fé, não um sacramento que inicia a fé, mas que alimenta a fé, que fortalece, que sustenta a fé. Quando nós fazemos a consagração, terminamos dizendo: eis o mistério da fé, que é o mesmo que dizer: eis o sacramento da fé. E no centro da celebração, fazendo a passagem da liturgia da palavra
para a liturgia eucarística, nós rezamos juntos no dia de domingo o credo, para dizer que nós celebramos a fé. Esta fé nos foi dada pelo batismo, porque o credo que nós professamos na celebração da Santa Missa é o credo do batismo. Foi pelo batismo que nós recebemos a fé. De fato, antes do batismo, se trata de um adulto, ele mesmo deve responder os artigos da fé, uma renúncia ao mal e uma profissão de fé. E mesmo as crianças batizadas, elas respondem através dos pais e padrinhos a mesma fé e depois fazem este percurso de fé. Quem não é batizado não é filho, não sendo filho, não pode tomar o alimento dos filhos. A Eucaristia é para os batizados. E os batizados que permanecem firmes na fé. A primeira exigência, o primeiro esforço, portanto, é essa busca de fé e esta permanência na fé. Quem se recusa a rezar o credo em todo ou em uma parte, não pode receber a Eucaristia. E é por esse mesmo motivo que durante a semana, nas missas, não se reza o credo, mas no domingo se reza o credo. Para que a igreja toda, em um só dia, professe a sua fé. E é por isso que esse credo é chamado símbolo da fé. Porque na profissão de fé, nós encontramos um elemento de unidade, como uma parte essencial. Isto é fundamental. Aqueles que acreditam em mim, aqueles que acreditam naquele que o Pai enviou. E nós acreditamos. Se a pessoa não acredita, não pode receber a Santíssima Eucaristia, porque seria uma espécie de falso testemunho. Nós estamos celebrando o sacramento da fé, nós professamos a nossa fé. Quem se recusa a fazê-lo, não pode receber a comunhão. Isso é importante, meus irmãos e irmãs, porque nós não podemos confundir a celebração da Eucaristia, e especialmente o momento da comunhão, como uma espécie de ato de gentileza, de cordialidade, entre nós mesmos, como se nós temos alguma coisa e nós partilhamos entre nós mesmos, indiferentemente. Não se trata disso. É o sacramento que confirma, que alimenta, que sustenta a nossa fé e é a expressão da nossa comunhão. E a nossa comunhão celebrada, vivida, testemunhada na Eucaristia, ela só tem sentido se nós temos a unidade da fé. Nós só podemos comungar com o corpo de Cristo se comungamos com a fé católica. E é por esse motivo que quem não é católico não pode receber a comunhão. Isso não quer dizer que não possa vir à missa, pode até vir. Mas como é necessário fazer a profissão de fé antes de receber a comunhão, se nós pedimos que uma pessoa que não é católica, que ela faça a profissão de fé, nós estamos ou forçando, ou infelizmente, como que induzindo-a a um erro, ao erro do falso testemunho. Por exemplo, se tivesse um evangélico na missa, que pode participar, inclusive com a liturgia da palavra, mas se tivesse, na hora do credo, é melhor que ele não reze o credo. Porque como pode alguém dizer, creio na Santa Igreja Católica, se ele não é católico? É um falso testemunho. E nós não podemos fazer a indução de alguém dar um falso testemunho público. No credo nós dizemos, creio na Santa Igreja Católica. Se nós rezarmos o credo niceno, constantinopolitano, ainda vamos dizer assim, creio na igreja una, santa, católica e apostólica. Quem não é católico não pode pronunciar essas palavras, e se pronuncia é católico. Ou seja, se você pronuncia acreditando todo o credo, do começo ao fim, você professa a sua verdadeira fé. Então, como poderia dizer que não é católico? Um espírita não pode comungar. Como é que você nega a ressurreição se uma parte fundamental da nossa fé é a ressurreição? Se nós dizemos no credo, creio na ressurreição, que Cristo ressuscitou, e ainda dizemos, creio na ressurreição da carne, ou você acredita na reencarnação,
ou acredita na ressurreição. São coisas diferentes como óleo e água, ou uma coisa ou outra. Existe uma contradição tão grande que a pessoa tem toda a liberdade de acreditar nisso, mas acreditando numa coisa, nega a outra. Não é possível. Portanto, é preciso ter a fé católica. A missa é a celebração da fé católica. E se você acredita em algo diferente da ressurreição, você não é católico. Um maçom, por exemplo, não pode comungar. Como poderia um maçom comungar? Porque se ele for maçom de verdade, se não for de verdade, então, bom que vira católico. Mas um maçom de verdade não pode acreditar em um milagre. Porque é da doutrina maçônica dizer que Deus não interfere na história. Se Deus não interfere na história, Cristo não é Deus. E Deus não realizaria jamais o milagre da Eucaristia. O maior milagre de Deus é a Eucaristia. Isso não é discriminação, é respeito. Porque poderia parecer discriminação, porque o padre diz que isso, aquele não pode, não é discriminação, é respeito. Você tem direito a não acreditar na Igreja Católica. Você tem o direito de não acreditar na ressurreição. Você tem o direito de acreditar que Deus é uma espécie de arquiteto que projetou o mundo e o abandonou à sua própria sorte, como a doutrina maçônica. O que você não tem direito é de querer continuar acreditando nestas coisas e fingir que é católico. Esse direito você não tem. Portanto, você não pode dar um falso testemunho, porque isso se volta contra você. No momento que você vem para a fila da comunhão, você está dizendo com este gesto, que é mais forte do que a palavra da profissão de fé, o gesto é mais significativo do que a palavra. Porque a palavra nós dizemos com uma certa facilidade, porque nós decoramos o credo, desde cedo aprendemos, mas no momento que você vem para a fila da comunhão, você está dizendo a todos os que estão vendo que você acredita e comunga com a fé da igreja. Mas é importante participar da missa, a alegria de receber a todos, porque através da missa, até quem ainda não é católico em sentido perfeito, tendo algum elemento de fé, porque até esses exemplos que eu disse, não é que eu queira fazer uma lista de quem pode e não pode, somente exemplos, estas pessoas têm elementos verdadeiros de fé. E esses elementos podem ser o início de uma conversão, para abandonar o que é pagão, como nós ouvimos na segunda leitura, se revestir de Cristo pelo batismo, pela fé, e já sendo pessoas batizadas, resgatar a graça do batismo. Mas nós podemos dizer também, meus irmãos e irmãs, que um verdadeiro católico, infelizmente, pode se afastar também da graça de Deus. De que modo? Nós fomos revestidos de Cristo pelo batismo. A segunda leitura diz: revestir o homem novo. Essa veste que o batismo nos dá significa a graça. E para nós que somos católicos, nós, infelizmente, pelo pecado mortal, podemos manchar essa veste que nós recebemos. Nós recebemos uma veste de pureza, que é como a veste para a participação na festa do banquete da Eucaristia. Mas o esforço da fé significa que nós precisamos manter limpa essa veste que nós recebemos. Mas acontece que na vida nós podemos manchar. Quando são pequenas manchas, nós chamamos de pecado venial. O pecado venial são aqueles que nós cometemos que não nos tiram a graça de Deus. Mas se for como uma mancha, uma sujeira grande, como uma lama que se joga numa veste branca, este nós chamamos de pecado mortal. O pecado venial não é um impedimento para a participação na comunhão. O pecado mortal, sim. Mas não de participação na missa, mas da comunhão. E da verdade, as pessoas não são chamadas a não comungar. A questão é que nosso Senhor, conhecendo a nossa natureza, de que pó nós somos feitos, Ele não nos deixou somente o batismo, mas nos deixou também o sacramento da confissão. E por isso, para aqueles momentos em que os católicos mancham a sua veste, que Deus nos defenda, com o pecado mortal, nós temos o sacramento da confissão, que como um segundo batismo,
purifica, lava a nossa alma, dando-nos de novo a graça que nos permite participar da comunhão. Aqui não convém fazer uma espécie de lista de pecados mortais, mas é importante que os católicos conheçam o que chamamos as condições para os pecados mortais. Um pecado mortal é cometido, isso é mais importante do que conhecer uma lista, é quando a matéria de uma ação é grave, quando se tem conhecimento desta matéria e quando se age deliberadamente. Só peca gravemente quem faz isso com essas três condições. Tem matéria grave, tem conhecimento desta matéria e mesmo assim decide fazer. Às vezes as pessoas dizem assim: quem faltar à missa do domingo não pode mais comungar antes de confessar. É verdade até certo ponto. Por quê? Um católico que falta à missa do domingo, sabendo o significado da missa, tendo consciência de que é pecado grave, e deliberadamente, por preguiça, negligência e desprezo, falta à missa, este comete um pecado grave. Qualquer católico que deixar de vir à missa do domingo, por negligência, preguiça ou qualquer motivo banal, comete pecado grave. Neste caso, não pode voltar a comungar antes de se confessar, só depois da confissão. Mas o mesmo católico que falte à missa por um motivo justo, porque existem motivos justos, ele não está impedido de comungar porque não houve pecado. O ato é o mesmo, mas a diferença está nos motivos e nas intenções. Nós temos, por exemplo, trabalhadores que trabalham por turno, como um médico. Um médico pode ter um turno que inclui o domingo. E se este médico precisa trabalhar, ele não peca em faltar à missa do domingo, porque ele está assumindo uma função essencial. Se alguém está enfermo e não pode vir à missa, não existe pecado, mesmo que não venha à missa do domingo. Se alguém está cuidando de um enfermo em casa, seu parente ou outra pessoa, fazendo caridade no domingo, não existe pecado porque faltou à missa no domingo, porque existe um motivo que justifica. Aqui também não queremos fazer a lista dos motivos, porque cada um sabe quando foi que deixou de vir à missa por preguiça. Sabe quando podia vir e não veio. Sabe como não fez aquele esforço. Observemos o que o Senhor diz: esforçai-vos pelo alimento que não se perde. Qual o esforço que estamos fazendo para participar da missa? Será que encontramos no primeiro motivo o mais banal que está diante de nós, para usarmos como desculpa e depois dizermos: mas eu tive um motivo. Qual o motivo? Estava doente, cuidando de um doente, estava trabalhando por necessidade e assim por diante. Então, o exemplo, como eu quis dizer, não fazer uma lista, mas que vocês entendam, a matéria é grave, eu sei disso e decido fazer isso. Isso é pecado grave. Se minha consciência me avisa, é preciso não se afastar da comunhão, mas procurar imediatamente a confissão. Porque não há uma sugestão de você se afastar da comunhão. A sugestão é o que nosso Senhor está dizendo através de São Paulo: afastai-vos, renunciando à vossa existência passada, despojai-vos do homem velho, revesti o homem novo, criado à imagem de Deus em verdadeira justiça e santidade. O esforço para termos o alimento da Eucaristia é o esforço da santidade de vida. Primeiro, a fé que recebemos do batismo e perseveramos nela através do credo que nós rezamos na missa. E depois, se infelizmente cairmos em pecado e em desgraça, o Senhor não nos abandona. E todos, meus irmãos e irmãs, qualquer batizado que tenha se desviado por cisma ou apostasia, que tenha abandonado a fé católica por outra igreja, por uma seita, ou por outra religião, ou por uma teoria que desvie do sentido católico, todos podem voltar. Esta é a casa dos filhos de Deus. Foi assim que o filho pródigo foi para a imundície do mundo
E depois se lembrou: na casa de meu pai tem pão com fartura, e eu aqui nesta miséria. Então, que a palavra de Deus toque os corações. Quando você está em um lugar onde não tem Eucaristia, onde Jesus não está presente, lembre-se disso. Nosso Senhor está querendo tocar a sua consciência com essa palavra: na casa de meu pai tem pão com fartura. Esta Eucaristia é o pão com fartura. Por que ficar tentando comer a comida dos porcos, como aquele filho pródigo, se o nosso Senhor está dando pão com fartura na Santa Missa? Quem está fora da missa, quem está fora da comunhão, está assim, como que neste desejo de comer as imundícias do mundo, quando nosso Senhor está oferecendo, como um Pai misericordioso, aquele pão com fartura. Então, não se fala de exclusão, que as pessoas estejam excluídas da comunhão. De fato, dizemos: felizes os convidados para a ceia do Senhor. E nós somos convidados realmente para esta ceia. Mas toda pessoa que é convidada para uma festa, a primeira coisa que pensa é: com que roupa eu vou? Pensemos no dia que você for convidado para um casamento, a maior preocupação que aparece é: e agora, com que roupa eu vou? Quando nós estamos sendo convidados para as núpcias do Cordeiro, que é a Eucaristia, nós deveremos dizer: com que roupa vou? E não se trata do modo de vestir. É verdade que o modo de vestir também é sinal de nossa devoção, mas isso não é tão importante. O importante é a roupa, a veste do cristão se chama graça de Deus. Nós fomos revestidos no batismo com uma veste batismal para significar isso. Somos revestidos de Cristo. É essa veste de santidade. A outra pode ser só símbolo da nossa santidade e da nossa reverência, mas não é importante. O importante não é o nosso exterior, é o nosso interior. O nosso interior. Não adiantaria muito se nós cobríssemos a cabeça dos pés, o corpo dos pés à cabeça, com um coração cheio de maldade, cheio de malícia. A graça toca a nossa alma. É a nossa alma que deve estar justa, santificada e pura. Por que, irmãos e irmãs, ficaríamos no pão da escravidão se o Senhor nos oferece o pão dos filhos? A Eucaristia é o pão dos filhos. Não desejemos como aqueles hebreus ficaram dizendo: lá no Egito tinha pão e carne com fartura. Mas que tipo de pão e carne? Pão e carne de escravidão, porque o faraó mandava dar comida muita para os hebreus. É que eles tinham que construir, e pedreiro não consegue trabalhar com fome, não. Então tinha que dar muita comida mesmo. Escravo tem que comer muito. É assim que o mundo alimenta os pecadores. O escravo precisa comer muito, porque ele precisa fazer muito esforço. Se ele comer pouco, ele desmaia. Então, os excessos do mundo é um sinal deste mundo que quer escravizar. Mas o Senhor nos oferece o pão sem fermento, o pão santo, o pão da Eucaristia, que é o próprio Jesus. Esforcemo-nos, pois, irmãos e irmãs, pela fé. E quando ela nos faltar, podemos fazer uso daquela palavra que um pai de família disse ao próprio Jesus, quando Jesus disse a ele: tudo é possível para quem crê. E aquele homem, com muita sinceridade, disse: Senhor, eu creio, mas vinde em auxílio da minha falta de fé. E diante da Eucaristia, nós podemos dizer a mesma coisa. Se no fundo tiver alguma pequena dúvida, não tenha receio, porque você pode se dirigir a Jesus pedindo assim: Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. E o Senhor aumenta a fé. Então, quem tem esse desejo de fé, tendo sido batizado, procura se converter, tem verdadeiro sentimento de arrependimento de seus pecados, está apto para participar deste banquete da Eucaristia. Quem recusa a fé, recusa o próprio Jesus, e por isso não faz comunhão com ele. E a comunhão, neste caso, na Eucaristia, seria uma falsidade, um engano, uma dissimulação. Isto é pior do que não comungar, porque aumenta pecado sobre pecado. Que o Senhor nos conserve na fé, purifique nossa vida com sua graça e nos dê verdadeiro sentimento de amor à Santíssima Eucaristia, pão que Deus nos deu como alimento de nossa salvação.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja.